Boa noite, meus telespectadores, telespectadores, está no ar o TV Com Debate desta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2015. Hoje uma data emblemática para quem gosta de cinema. Hoje Marty McFly chega ao futuro pilotando o DeLorean com Dr. Brown. Eu estou falando de Volta para o Futuro, um filme cult que marcou época e que a data do filme, que é de 1985, 86, é uma trilogia. Quando o personagem do Michael J. Fox vai ao futuro, o futuro é 21 de outubro de 2015. Na época, o longínquo ano de 2015, estamos nós aqui em 2015, numa quarta-feira. Pouca coisa mudou. Algumas coisas que o filme mostra, a gente já tem o prazer de desfrutar da tecnologia. No segundo bloco a gente vai falar com os nossos convidados também sobre isso, que eu tenho certeza que eles assistiram ao filme no Cine Roxy, no famoso Cine Roxy, ou também no Cinema 1, num dos três cinemas da rede Iporanga. Bom, hoje, quarta-feira, a gente conversa com o empresário Marcos Valência. Boa noite, Guto. Marquinho, tudo bem? Tudo bem, boa noite. E com o nosso comentarista Eduardo Filete. Hoje, depois do segundo bloco, temos o Bolão do Filete ao vivo, inédito. Vamos falar especificamente de Copa do Brasil. Ele também, com certeza, vai arriscar os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro já na reta final. E hoje a gente conversa sobre um pouco de tudo da cidade, senhores. Eu queria começar com o Marco Valência. Marco, um boletim da CETESB, você que trabalha, Marco que é empresário, trabalha ali na praia, tem a sua empresa voltada para o atendimento na faixa de areia, vendendo o mate e também o açaí. Perfeito. A gente recebeu aí a divulgação de um relatório da CETESB mostrando que 4 importantes praias da nossa orla estão impróprias para banho. Embaré, Gonzaga, Ponta da Praia e Boqueirão. Eu abro o programa de hoje perguntando para você, até que ponto isso prejudica o trabalho de vocês, comerciantes, que atuam e vivem da frequência da praia? É muito prejudicial, porque muitas pessoas, ao vir final de semana, vão constatar se está imprópria, se não está. E o problema é o seguinte, já está imprópria há muito tempo, né, Guto? Faz tempo que o pessoal vem acompanhando isso, desde setembro a gente está relatando isso. Então a gente aproveita esse espaço para saber das autoridades o que vai ser tomado, qual caminho vai tomar isso, porque isso é muito ruim. Como a gente já foi dito no outro programa e outras vezes, Santos vive da praia ainda. O Porto é uma entrada, mas não tem turismo, o turismo é pouco. Poça do Café, alguma coisa. Então o turismo maior é a praia. O que você percebe assim no dia a dia? Você está todo dia na praia. O comerciante faz a parte dele, tem um lixinho ali que eu sei que no teu carrinho tem, nos carrinhos que você administra tem o lixo. Mas o que você mais percebe por parte da população? A população, o que eu tenho acompanhado, está evoluindo. O pessoal está tomando conta da sua cidade. O empresário tem seu lixo, recolhe. A prefeitura tem um sistema bom também funciona bem esse sistema do recolhe do lixo. E é perfeito isso. De manhã cedo, mesmo em dias de eventos, de manhã cedo você pega a areia, tá limpinha. Tem ali a galera no trabalho, no mutirão, fazendo tanto areia como calçadão. O calçadão tá perfeito. A gente tá com problema mesmo da água, né? A água tá imprópria, a bandeira vermelha já faz um tempo. E assim, se há um projeto, eu não tô sabendo. E se tiver um projeto, então é bom a gente se aprofundar e não está sendo eficiente, porque não é eficaz. Porque desde setembro, não só em Santos, como na região da Baixada inteira, né? A bandeira vermelha se espanta o turista. E o turista, a gente vive do turismo ainda, querendo ou não. Porque não dá para ir à praia sem deixar de entrar no mar. Eduardo Filete, você que mora próximo à praia, vê de camarote essa situação. É problema mais da faixa de areia ou você acha que também é problema da água? Queria dar meu boa noite. Lembrar que eu quase chorei aqui quando você falou, viu, Saraiva? Que eu era pequenininho, eu tinha uns 8 anos, o Augusto já tinha 20.
e o Augusto me levou no cinema. Eu pequenininho, o Augusto Capô de Castro me levando no cinema. E ele falou, puxa, em 2015 eu vou ter 60 anos. Para ver de volta para o futuro. Chegou o Augusto com 60 anos, quase sem cabelo, tudo, mas ainda fazendo o programa com galhardia, ação e reação. E eu cheguei aqui, eu pequenininho, né? Eu pequenininho, o Augusto me levando no cinema, que já era meu primo, né? Me levando no cinema. E hoje o Augusto com 60 anos, queria parabenizar ele, que ele me levou nesse filme, eu pequenininho, e o Augusto falou, puxa, eu vou ter 60 anos quando chegar. E chegou com 60 anos, né? Também cumprimentar o Marquinhos aqui pelo programa e repetir que os 2 bolões eu ganhei, né? Você é o líder do bolão, a gente vai pontuar, nós vamos fazer uma tabela. Entendeu? Você está na frente do bolão. Eu só queria dizer para Marquinhos que isso é tem que ser uma ação muito grande, né? Não é só da Praia de Santos, porque você veja bem, nós temos o problema do porto, né? Então, alguns navios também, eles jogam, por exemplo, a sujeira, tem que jogar 200 quilômetros aqui, 200 milhas da costa, às vezes não ocorre isso, tem lavagem, lógico que tem fiscalização. Tem o problema das favelas, né? Nós temos uma favela do Guarujá, de frente para Santos, nós temos as favelas de Santos que estão escondidas na Lemoa, nós temos a favela de São Vicente e do Cubatão, né? Se você for no Casqueiro, você pegar e olhar ali em frente, né? Ou pegar um barquinho a remo lá, tem as favelas ali também. Então, todas essas favelas, né, que tem esgotos, todas as favelas que jogam esgoto e sujeira no mar, né? O problema do porto também, que todo lugar que tem porto sempre existe uma série de requisitos. Há alguns problemas de contaminação por pessoas, animais, que eu acho que é muito pouco, tal. Alguns esgotos clandestinos de Santos, que é muito pouco, tal. Mas então a região é metropolitana, né? Principalmente Cubatão, Santos, São Vicente e... Cubatão, Santos, São Vicente e Santos. Então, Santos é do lado de São Vicente. Cubatão naquela região e também o próprio Guarujá. A Praia Grande é um mar aberto, Bertioga já é mar aberto, o Guarujá, algumas praias também na Garganta do Dragão ali também é mar aberto, já não sofre tanto essa intempérie, né? Mas pelo Santos, que é um mar fechado, do lado de São Vicente do lado de Santos também. Então, nós temos uma favela de frente ali, né, perto do Sing, no Guarujá. E também temos o problema das favelas da Lemoa, de São Vicente, de Santos também, então, que já são um pouco mais para lá. Então, toda essa questão aí é uma questão complicada, para essa equação é complicada. Eu vi que o bairro da Aparecida está bom, mas é o que você falou hoje, o turista, ele está muito assim, poxa, nós não temos dólar para viajar para o exterior, mas nós temos, por exemplo, nós vamos para cá ou para Bertioga, ou para não sei aonde, ou para Boiçucanga. Então o cara escolhe muitas vezes. Lógico que Santos tem mais atrativos, cinemas, teatros, enfim, mas essa questão da vulnerabilidade também preocupa muito, porque é uma questão para o futuro, né? São as três irmãs, né? Que hoje em dia está acusando, que é São Vicente, Santos e Guarujá. E Cubatão também pela entradinha ali também. Sim, muito pelo motivo dele, mas o Cubatão, o estuário é maior, acho que tem menos, talvez o índice de favela seja menor. Não, então, mas tem bastante favela também. Não, mas tendo menos esgoto, porque o estuário faz parte do ciclo. Essa cidade. O estuário, ele filtra também. Só que o estuário está com esse negócio que teve também do incêndio, porque o estuário por si só, ele filtra a água, ele ajuda. Mas também teve muito crime ambiental, ou seja, naquela região do Guarujá, que de um dia para a noite você olhava, era só mangue, né? Nas torres. Hoje você olha, só tem empresas, né? Então ali é uma área de mangue, eu não sei como é que foi se, por exemplo, se teve entre aspas, um reflorestamento de mangue. Porque teve uma compensação. Uma compensação, né? Mas também às vezes compensa com o eucalipto. Aí não adianta, mas funciona. Porque o mangue é filtrador. O mangue ele é que filtra. A gente que corre na praia, você que está na praia ali, a gente que passa na praia vai passear na orla, antigamente você passava em frente às torres ali, em frente à igreja ali da ponta da praia, você só via a balsa, a cooperativa, que eu até fiz estágio lá com Inspeção Federal, no terceiro ano de faculdade, a cooperativa Nipo, algumas empresinhas, algumas atracadoras, algumas... Estaleiro, né? Algumas marinhas ali, algumas... para guardar lancha, marinas, tal, tudo. Muita coisa, hoje você já vê guindaste, já vê muita coisa. Ali teve uma descompensação ambiental também, naquele mangue. Lógico que também, mas tudo isso vai afetando, né? Destrói o mangue, que tem 2/3 da reprodução se dá ali, entendeu? Mas vocês não acham que falta uma maior ação do poder público? Aí eu digo prefeituras e governo do estado em campanhas maciças com essas populações que vivem... Primeiro que não pode deixar morar onde estão morando, né? Não pode ter favela na beira do mangue,
por uma série de problemas que a gente sabe aqui. Problema de contaminação, problema de qualidade de vida. Até para as pessoas é ruim. Exatamente. Eu estou falando por causa das pessoas em primeiro lugar. Ali não é lugar de gente morar. Principalmente pela péssima qualidade sanitária, higiênica, de acesso, porque são aterros que são feitos. Quem não mora mais no aterro começa a construir palafita e cada vez mais essas submoradias vão avançando no estuário. Vocês não acham que falta uma campanha, primeiro por parte das autoridades, de não deixar morar, de retirar essas pessoas e também de conscientizar todo mundo que, eu acho que é difícil isso, a gente falar em pleno século XXI, que não pode jogar lixo no mar? Seriam 2 projetos, né, Filete, a meu ver. Uma campanha a curto prazo e uma a longo prazo. Porque isso é uma coisa demorada. Eu, sinceramente, eu vou confessar, não conheço nenhuma. Não sei de nenhum projeto. Não, tem os catamarãs que pegam, o lixo da praia também não é só jogar. Mas excelente trabalho da Prodesam, mas eu acho que falta... Eu moro em frente à praia ali, né? O trabalho que a Terracom faz, a gente tem que elogiar, porque hoje o pessoal tá querendo... eu tava na rádio aqui, eu vi numa rádio, aí eu falei assim, o cara foi assaltado porque tinha um iPhone 6. Eu não cheguei no 6 ainda não, porque o meu tá dando conta. Mas, pô, quer dizer que o cara trabalha, então eu vou fazer o seguinte, todo mundo que tem iPhone 6, carro importado que dá emprego, vai para os Estados Unidos. Mas é o que está acontecendo. Aí só deixa bandido. Então, o cara foi assaltado porque nós não temos educação, porque embora a nossa presidência falou que nós não temos corrupção aqui no Brasil... Vamos abordar isso, eu queria saber e ela falou que país que ela vive. E ela falou na Finlândia, que é um dos países com a educação mais alta do mundo. Ou seja, os caras deram risada. Sim. Os caras conhecem o Brasil às vezes melhor que o brasileiro. Eles estão sabendo tudo que ocorre aqui. Então ela falou, por exemplo, mas quem que está errado? É a falta de educação da população, é a falta do governo que investe em estudo, em educação como a Finlândia, como os tigres asiáticos, ou é o cara que, comprou um celular, eu concordo, ali é perigoso, né? Mas, é Gonzaga, é um final do Gonzaga com Campo Grande, mas você vê, o moleque foi morto ali 1h30 da manhã, tudo bem, ali é uma rua meio complicada, ali a gente sabe que tem muito assalto, mas, então agora o moleque está errado? E não é o assaltante? Todas as ruas estão complicadas, Filete. Não dá para tapar só com a peneira. Inclusive, eu estava acontecendo com o Guto, o que aconteceu? Isso foi uma gota d'água, foi uma coisa... Absurda, né? Absurda, assim. Como outras que também, só que essa foi, assim, mais descarada. E nas redes sociais o pessoal aproveitou para descer a lenha. Então todo mundo tem um caso para contar. Se você lê lá o depoimento da galera, a galera aproveitando o espaço, a rede e falando que a molecada de 18, 19 anos, quase todo mundo foi roubado no celular. A rede social, o pessoal está aproveitando. É que o pessoal às vezes fala, o pessoal não faz BO. O pessoal não faz BO. Às vezes o pessoal não faz BO. Não vai BO. Então, por exemplo, às vezes o indicador, eu concordo com o indicador de rapto, por exemplo, sequestro, esse está correto. Roubo de carro, esse também está correto. Agora, assalto, esquece. Porque o cara pega o celular, o cara não te matou, então pega outro. Então, assim, eu acho assim, assalto, furto, pode esquecer, isso aí tá... Furto, principalmente. Aumentou muito. A Secretaria de Segurança Pública, lógico, ela pega os relatos do BO, eles também não são adivinhos, não tem bola de cristal, tal. Mas isso agora... Muita gente não relata, muita gente não vai até... Assim, diminuiu o roubo de carro. Carro é legal. É baseado nos diminuiu o sequestro. Boletins de ocorrência. Aí por isso muita gente não faz o boletim, sim, por isso nem que eu acho perde tempo. Como o Filete falou... Sequestro faz. Roubo de carro faz. A gente está falando de coisas... Furto. O furto. O famosinho, o bandidinho. O número de pessoas... Esse aqui tá matando, Guto. Esse aqui tá matando. O bandidinho da beira da praia. O bandidinho da beira da calçada. Os dois que da tá bicicleta, matando. né? Isso aí tem que ser exonerado, tem que sumir de alguma maneira, um projeto a curto prazo, a longo prazo, dá um jeito nisso. Não pode acontecer na nossa cidade e nem cidade nenhuma. Agora vocês perceberam que tanto o Filete quanto você falaram, todo mundo sabe as ruas perigosas, todo mundo sabe a forma, a bicicleta com dois de bicicleta, todo mundo sabe, e a polícia não sabe. A polícia não pode fazer... Sabe, mas é que, por exemplo, o Guto também tem que entender o seguinte, quantas viaturas tem, qual o efetivo, a cidade é muito grande, né? Se você protege muito aqui, você abre a zona noroeste. Então tá faltando, ou tá faltando policiamento, ou tá faltando um melhor aproveitamento desse efetivo. Vocês não concordam? Também. Mas é complexo, né? Porque, por exemplo, a cidade é grande, tem pouca gente para policiar, o polícia também hoje em dia está um pouco complicado porque não pode fazer nada, entendeu? Então, se dá um tiro em alguém, logicamente, tem que entregar arma por 6 meses, fazer exame psicológico. Então, também você inibe o bom policial, aquele que trabalha corretamente, de também ir a campo, né? Eu não acredito assim, eu acredito assim. Se já foi constatado que no final daquela rua ou naquele bairro que a gente já sabe que tem mais assalto, então dobra efetivo ali.
o horário. Aproveita, policial, como é que tá funcionando? A gente Mas é que conversou- tu falou todas as ruas, né? Tu for ver ali também tem, mas se você for ver também no canal 1 também tem. O governo se baseia na em divisa cima do também quê? tem. O governo se baseia em cima de estatística para poder liberar o eficiente, para dobrar o eficiente, ou espera chegar o verão. Eu acho que no caso da nossa As região estatísticas- é só na temporada. Mas a estatística tá gritante. Sim. É preciso ter mais policiais independentemente da temporada. Agora, é muito ruim a gente ouvir das pessoas, principalmente das autoridades, o que o Filete citou aqui, que o rapaz não podia estar com o iPhone, com o telefone de última geração. Não foi de uma autoridade. Foi de uma pessoa que falou na rádio, que não podia estar. Pô, então, se o cara não pode ter nada, então não deixa vender. Mas eu já vi de um diretor Então não deixa de polícia... importar. Ó, não vai importar iPhone 6 aqui no Brasil, que não pode ter. Eu já vi, né? eu já Tempo de vi ver de um o diretor aparelho. de polícia que não está mais na ativa. Ele, uma vez, numa coletiva no Palácio da Polícia, disse que as pessoas não devem ostentar as coisas. Eu acho que as coisas estão se invertendo. Não, não Então, deve aceitar, é uma medida Mas, preventiva. Filete, Porque ele não pode criticar, mas assim, não deve você aceitar. não pode porque- ostentar uma coisa. Ostentar quer dizer, você não pode hoje pegar um telefone celular e sair falando na rua. Que você vai ser assaltado. Quer dizer, isso você está ostentando, não? Eu não tenho falado com o meu. Então, a gente não pode mais fazer isso, porque vai passar um cara de bicicleta Outro tem que ter um pois é, e né? vai tomar o telefone de você. Porque ele tá Não, tão, os caras ele- já estão sabendo com... Não, mas hoje em dia os caras todo mundo... tão- A maioria, Eles batem a maioria o- tem telefone Senhor, eu bom. desafio- A maioria tem telefone bom. A molecada nova tem telefone bom. Eu desafio vocês aqui, você telespectador. Nós vamos sair daqui agora, eu desafio. Às 8h15 da noite, a TV fica próximo aqui do Campo da Portuguesa, ao lado do Campo dos Santos. Vamos sair daqui do Canal 2 a pé pelo calçadão do canal e vamos até a praia. Vamos ser abordados de alguma forma por algum elemento que queira tirar alguma coisa da gente. Isso todo mundo sabe. Acabou aquela história de determinado horário e determinada área. Hoje é tudo perigoso. Tudo. Mulher Tudo e perigoso. adolescente, mais ainda, né? Exatamente. Idoso. A gente tem muito idoso. Quer dizer, como você falou, quem tem um pouco de dinheiro e condição está indo embora para os Estados Unidos. Porque lá, pelo menos, tem criminalidade, eles têm o problema de arma, essa coisa toda, mas não vai parar uma pessoa na rua, vai tomar o tênis do seu filho, ou o seu tênis, ou o seu relógio, o seu celular. As penas são pesadas, né? E se acontecer, ele vai ser preso e vai ficar na cadeia. O furto, quando eu fui agora num congresso na Miami, no furto, a pena não é tão grave, né? Porque o cara quebrar um vidro de um carro e roubar, e furtar. Dependendo da qualificadora, né? Mas por exemplo, o furto, então, por isso que ocorrem furtos de pessoas assim, o cara vai lá ver um carro, ele quebra o vidro. Mas são poucos ainda, né? Não, poucos, mas aí pega 6 meses, tem muitas câmeras e tal. Agora, o roubo, o cara te encostou a máquina, acabou, é 10 anos. Sim. No mínimo. No mínimo, já começou no com 10 mínimo. anos. Agora, 8, 10 anos. E vai cumprir se os fosse tipo 10. de agressão. E aí o cara fica Que nem 30. a senhora foi assaltada na minha frente. Eu vi. Na Valdomiro Silveira. Na Valdomiro Silveira. Valdomiro Silveira, Vila Rica. Exatamente, Vila Rica. Também é perigoso lá. Rua do Tênis Clube. Meio-dia, Guto. Meio-dia na minha frente. Não no tênis clube, aquela encostada É que com vai- pé do Silveira, Canadá em frente ao ali, tênis clube. pé do Canadá que é escuro ali, é meio Valdomiro complexo. Silveira, Rua do Valdomiro Tênis Clube. Silveira. Todo mundo sabe quem estava lá. Deu até uma polêmica. O cara agrediu a menina. Não era uma senhora, era uma jovem. Dando-lhe um soco. Deu um soco nela, tomou o telefone, ela caiu e saiu na bicicleta dele como se fosse aquilo ali fosse banal. Normal. Normal. Graças a Deus não aconteceu nada que nem aconteceu nesse caso, que foi um caso fatal. Um jovem com a vida inteira pela frente, como vários acontece. E a gente que eventualmente presencia alguma cena como essa, você também fica. Você vai tentar intervir. Se o cara tiver armado, ele vai te matar. Não, rapaz do bem, o pai dele é um comerciante de pastel lá na região do Cais, bem conhecido pelos estivadores. Ele era um moleque que frequentava muito a padaria do Carlinhos Santista. Ali era Santista ali no desde Canal 5. moleque, desde moleque. Então foi uma coisa que a gente sentiu muito. Família muito querida. Família querida, pai bacana, pai trabalhador, né? Um menino. Hoje no Guarujá, por exemplo, estão sendo julgados o pai e o filho que mataram um turista por conta de um troco de R$7. E eles estavam errados, porque eles deram um preço, depois eles mudaram o preço, aí o rapaz reclamou, pô, mas não era R$15? Porque estão cobrando, vamos supor, 22. Mas justifica aí isso, o cara mete meus amigos. Entendeu? Né? Pai e justifica. filho ainda, né? Pai e filho. Mas justifica que se E o fosse funcionário que segurou. Pai e filho Se tem não- um funcionário também que segurou, né? Parece que tem um funcionário na jogada também, né? Quer dizer, as coisas no nosso país estão chegando, já não estão chegando, acho que já passaram de uma determinada situação que por qualquer coisa, hoje a pessoa mata por R$7.
E o pai estava lá, Guto, o pai Mas estava lá eles- junto com aquela mãe. Com aquela mãe do menino, que foi também passado em rede nacional. O menino que estava entrando em casa com o celular, na porta de casa, com câmera, e o cara deu um tiro nele para pegar o celular. Aquele adolescente que estava vindo... Na porta em São Paulo, não foi? Uma porta de grade. Que ele em não São Paulo. reagiu, que ele entregou Ele o celular. e o cara deu um tiro nele. Quer dizer, é um absurdo. Eu também acredito que o japonês, o Oshiro, não deva ter reagido, não. Porque é um moleque de paz, ele não deve ter reagido. Maldade. Eu também acredito. Ou o cara tá cheio de droga, tá cheirado, o cara puxa o celular, o cara atira, né? Ô, Filete, eu queria fazer uma constatação aqui também, que eu tava, do último programa que eu tive, a gente ainda comentou com o Saraiva, a gente lembrou que no verão coloca-se muito dobra seu efetivo, que eu sei que isso não é culpa da prefeitura, é culpa do governo. Mas tem que ter cobrança da prefeitura em cima do governo. Claro. Quem está no departamento, quem é o devido, então cobrar o governo e mandar isso. O que acontece? A gente comentou sobre João e Maria. São dois policiais, né? Que a gente até brincou com o famoso Cosme e Damião. Cosme e Damião. Ou João e Maria, se for João e uma Maria policial e Cosme e policial. Damião. Eu não tenho visto isso. Não tem. Que nem o Filete falou, moro na praia, falei pro Saraiva também que moro na praia também, olho e trabalho na praia. Quer dizer, estou 24 horas, ou 18 no mínimo. Não constatei mais isso, por quê? Alguém pode me responder? A gente é refém hoje. A outra coisa, Guto, o pessoalzinho, o APM, Polícia Militar, que faz um bom trabalho, de bike. Na ciclovia. Aquilo funciona muito, porque a bike consegue, eles limitam. Por exemplo, se o cidadão, há um furto e o elemento sai por um lado, já tem outra bike cercando, porque a bike fica mais fácil para ele Pular um dar canal a voz de do prisão. lado, né? Não, mas o polícia de bike, a PM também de bike, ele consegue ir atrás, porque a viatura chama muita atenção. Tem limitação Eu vi, do carro em relação à bicicleta e à funcionando moto. muito isso no verão. Mas por que só no verão? Deveria Então a gente ser tá o ano vendo- inteiro. E esse a cidade de efetivo Santos é uma cidade de reforçado. veraneio, né? A gente tem que ter que é uma cidade balneária e também tem o veraneio. Por exemplo, o Augusto, ele comenta que aqui não é uma cidade turística, ele acha que é veraneio. As pessoas têm apartamento, kitnets, quarto de sala, 3 quartos, cobertura, as pessoas vêm fim de semana. Então, deu um fim de semana de sol, tu vê que a cidade enche, né? A cidade dá uma enchida. Você pegar um fim de semana, começo de mês, o sol enche, né? De chuva também, pessoas vêm também para descansar. Dobrou muito, Filete. A cidade Dobrou tá cheia. muito, então. Nossa cidade tá uma loucura com chuva, com sol, Então, com sol. Tá... então deveria pelo menos assim ter um efetivo maior. Eu sei que a PM está com dificuldade, como ele falou, porque nós somos uma cidade que, por exemplo, tem 500 mil habitantes, mas no fim de semana tem 1,5 milhão. Então não dá para saber. Na sexta-feira, se cai um feriado, você pode inventar nos shoppings. As pessoas não estão comprando por causa da crise, mas as pessoas estão lá. Então, é uma cidade que o efetivo é pequeno. Então, a polícia faz o que pode fazer, mas é complexo, né? A gente aqui elogia o trabalho da polícia, tanto da civil quanto da militar. A única ressalva que eu faço é que algumas delegacias, para você registrar um boletim de ocorrência, demora muito. E a pessoa já chega fragilizada na delegacia e precisa ter um atendimento um pouco mais humanizado, precisa ser acolhida com um pouco mais de carinho. Mas se for mal atendido, você pode também... Tem que reclamar, Você pode ir na exatamente. corregedoria da Polícia Militar... Na ouvidoria? Na ouvidoria ou na corregedoria, no central. Porque, por exemplo, se você for maltratado tal, você não pode tratar mal o servidor público, mas ele também não pode te maltratar. Exatamente. Então, se você chega lá, o cara bater a janela no tal, começa tal, você pode sair dali, no dia seguinte você vai na corregedoria e também existe uma punição. Então, acho que assim, o cidadão também tem o direito, né? Tem que exercer essa cidadania. A cidadania. Agora, realmente tem melhorado muito, mas também se você chegar lá e de repente a pessoa não te recebeu, te tratar mal, né? Lógico que você não vai lá bêbado, você tem que ir lá você bem. tem que respeitar. Mas se você chegar na delegacia e for maltratado, não acredito por delegado não, mas por um funcionário e tal, também hoje já tem punição, porque a corregedoria hoje em dia tem braço forte também, então não é assim que, hoje já melhorou muito, porque existe punição para policial também, que trata mal, principalmente a polícia civil, às vezes que o pessoal está na delegacia Faz esse maltratado. atendimento administrativo. Hoje já tem problemas de a pessoa reclamar também na ouvidoria, corregedoria, e é complicado, né? Senhores, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. TV Com Debate volta em instantes. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas. Nosso programa busca trazer à nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade, os mais variados possíveis. Com certeza você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo. Olá amigos, hoje vim falar do curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, salas climatizadas, totalmente apostilado. Você que gosta de cão, gato, peixes e aves, ou até mesmo de uma cobra, de um escorpião, venha fazer parte da nossa família. Maiores informações, 32275770 ou pelo e-mail filete@filete.com.br. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Buffet Maison Vannucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vannucci, Avenida dos Bancários, 42. No mundo globalizado dos negócios, a informação tem valor estratégico. Programa Hora dos Negócios, inédito toda terça-feira às 10 da noite, com reprises aos sábados, meio-dia, aqui na TV Com. TV Com Debate, volta dos nossos apoiadores, do nosso intervalo para a segunda parte, segundo bloco, último bloco. Antes da gente retomar o nosso papo, que começou a gente falando da balneabilidade das praias, enveredamos para a falta de segurança na nossa região, que no fundo também influi na vinda dos turistas e também reflete no faturamento de quem vive dessa atividade ligada ao comércio, que é um termômetro da nossa região em relação à geração de receita, geração de emprego. Sem turista, o faturamento cai. A gente já está passando por uma crise, então isso é preocupante, a gente vai retomar esse assunto. Porém, a gente agora, na volta do intervalo, queria parabenizar, primeiro te agradecer
na nossa ausência aqui, você com muito brilhantismo conduziu aqui o nosso programa. Alguns dias. Alguns dias. Muito obrigado, Eduardo Filete. Fica aqui o agradecimento de público. Eu queria saber de você... Agradecer a equipe aqui da TV Com. Agradecer a equipe da produção, Augusto Capô de Casa, o nosso comandante, o Rodrigo, a Daiane, a Thaís, que vai ser mamãe de gêmeos. Estou esquecendo da Gisele, não posso esquecer da Gisele também. Que fez esse anúncio maravilhoso para mim aí. Ó, que foi a Gisele que fez? Parabéns, Gisele, pela né? produção do anúncio. O Will, e também está faltando um que eu já... Reale, aí, pronto. Todos muito solícitos, profissionais de excelente qualidade. Agradeço muito, é uma honra trabalhar com vocês todos os dias. Bolão do Filete, hoje restrito, quarta-feira, não temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil... Grêmio e Fluminense, Santos e São Paulo. Não, Palmeiras e Fluminense. Palmeiras e Fluminense. Cuidado do palmeirense aí, o final é paulista, né? De qualquer jeito. O empate. Empate aonde? No Palmeiras e Fluminense. Palmeiras e Fluminense na Arena Palmeiras? Não, lá no Rio. No Maracanã. Maracanã. Dá Palmeiras no Maracanã? Empata. Empate. Com gols ou sem gols? Com gols. Com gols. Santos e São Paulo no Morumbi. Santos ganha. Santos ganha de quanto? 2-1 pro Santos. 2-1 pro Santos? 2-1 pro Santos fatura praticamente... Não. Outra vez que nós ganhamos 2-1 na final do Brasileiro, em 2002, nós ganhamos 2-1 lá. Teve um campeonato aí... No Morumbi. No Morumbi. Depois ganhou 3-0 aqui. Aí o Casagrande falou que o São Paulo era favorito. Nós tínhamos ganhado de 2-1 lá, não sei que campeonato foi. Aqui nós demos... deve ser 2002 que estava o Diego e tal. Chegamos aqui, demos de 3. Aí mas o Casagrande, após a derrota, ele falou, Casagrande, São Paulino, corintiano, falou na Globo. Devia ser mandado embora da Globo. O cara que chega a perder 2-1 no Morumbi, ele falou assim, o São Paulo ainda é favorito, na minha opinião. Aqui tomou de 3, né? Marcos Valência. Santos e São Paulo. Santos, São Paulo, 3-2 eu arrisco. Santos, com certeza. Palmeiras e Fluminense. Palmeirinha vai ganhar 2-0 do Fluminense. 2-0. Saraiva Júnior, atrás das câmeras, Santos e São Paulo. Vai dar o peixe, acho. Peixe. Palmeiras e Fluminense. Verdão 1-0? 1-0. Mas é bom, vai fazer gol, não vai levar. A vida do Palmeiras é essa. Quer dizer, todo mundo achou que é Santos... E Palmeiras, Santos e eu Palmeiras. achei que era empate. Não, eu achei que era empate lá no Rio. Sim. Eu fui discordante. Eu achei mas que era você lidera. Então, mas é lidera as nossas bolsas de apostas. E você? Eu acho que dá Santos e dá empate no Rio. Mesmo que eu falei. Mesmo que você. Tá na minha, eu vou na sua. Empate com gol. Empate com gols lá no então tá igual a minha. Tá igual a minha. E quem vai ser campeão brasileiro? Você acha que Corinthians não tem futebol? Não. Eu acho que o Corinthians vai ser campeão porque o Atlético está muito estável. O Grêmio não chega mais. O Santos também não chega, está dedicando a Copa do Brasil. E o Corinthians está jogando certinho e está ganhando fora de casa, né? Então o Tite ele conseguiu, com o estilo de jogo, fazer aquele estilo de jogo que o Corinthians joga bem dentro e fora de casa. Joga até melhor fora que dentro. Então eu acho que o Corinthians esse ano vai levar. Entendeu? Em relação ao Santos e ao Palmeiras, que estão na disputa ali pelo G4 do Brasileiro, estão na semifinal de Copa do Brasil. Como é que você acha que deve ser, primeiro falando do Santos, você acha que o Santos deve priorizar a Copa do Brasil ou deve dividir as forças e também não deixar o brasileiro... Eu acho que deve dividir as forças, mas, por exemplo, se hoje fizer um placar... encaminhar para a final... Como ele falou, 3-2. 3-2, um placar assim, 3-2. Então o São Paulo tem que fazer 2 gols diferentes ou mais. Fica um pouco mais complicado, embora não seja impossível, que clássico é decidido os detalhes, né? Mas eu acredito assim, se fizer um placar hoje, que é difícil, mas um placar avantajado, deve se dedicar à Copa do Brasil, porque aí já está quase numa final, né? Mas também não pode esquecer o brasileiro, porque tem a 4ª vaga. E tem a 5ª vaga também. Por que a 5ª vaga? Porque se caso o Palmeiras, vocês dois falaram que o Palmeiras ganha no Rio, nós fazemos que foi empate, caso o Palmeiras confirme, o Palmeiras pode ser campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras pode ser campeão da Copa do Brasil ou o Santos e abre a outra vaga, né? Se estiver no G4. Porque o São Paulo, o Palmeiras e o São Paulo estão brigando ali. Se um dos 3 ganhar, vai abrir a 5ª vaga no Brasileiro. Então também não pode largar o Brasileiro, igual o Santos, vai pegar o Figueirense no domingo. Lá tem que trabalhar para ganhar o jogo, depois pega o São Paulo. Jogo duro. É jogo duro, mas dá para ganhar. Depois tem que trabalhar, depois volta para pegar um time aqui na Vila Belmiro. Então tem que trabalhar com os dois, né? Agora, no final, se desgarrar muito, aí tem que se dedicar a um campeonato só. Mas é difícil, né?
Porque chega uma hora que você tem que dar prioridade, né? Marcos Valente, o que você acha, Marcos? O Santos deve dividir as forças ou deve priorizar uma Eu competição? vou nessa linha do Filete, mas assim, o Santos acho que pode focar na Copa do Brasil, porque já tá bom pra gente. Se chegar em 4, agora foi o que ele falou, se abrir uma precedência, abrir uma brechinha, alguma coisa, vamos acompanhar A Copa do Brasil só é uma vaga, né? Exatamente, É só uma o campeão. vaga. Você vai pra final e perde. Perdeu? Como a gente está acompanhando nosso time tá numa fase boa. O Santos vem numa ascendência aí. O Santos está em ótima fase, maravilhosa. Dos 4 semifinalistas, o Santos é o melhor. Eu acho que a gente dá para levar. É o melhor. É o que está em melhor fase. É, o que está melhor no brasileiro, né? E o que está melhor também no coisa. Embora está um pouco irregular quando joga fora de casa, né? Até que jogou bem contra o Grêmio, a gente não está conseguindo bons resultados fora de casa. Mas empatamos com o Atlético Paranaense na fase boa. Ganhamos do Cruzeiro lá, tal, mas fora de casa nós não estamos jogando assim, principalmente no brasileiro. Mas chega nessa reta final, a molecadinha cresce, acho que não vai deixar Mas escapar. o Palmeiras e o Fluminense o Palmeiras e o São Paulo estão perdendo dentro de casa. O Santos não está perdendo de casa, o Santos está fazendo a lição em casa e meia lição fora de casa. E os times como o Palmeiras estão perdendo dentro de casa. Então por isso nós estamos ainda na frente, né? E o psicológico influencia muito. É outra competição, é um mata-mata, é eliminatório. O Campeonato Brasileiro ainda faltam 7 rodadas, quer dizer, eu acho que ainda pode ter uma... Se o Santos fizer o primeiro gol hoje, vai complicar muito para o São Paulo. Foi um golzinho só que não complica para o Fluminense nem para o Palmeiras. Mas complica por quê? Porque o São Paulo está numa crise interna muito grande, né? Está numa crise interna, mudou presidente, mudou treinador. O Doriva veio com uma questão de ganhar do Santos. Não é unanimidade, Doriva, né? Nem o treinador do São Paulo é unanimidade. Quem seria? Só se viesse o Pepe Guardiola ou se viesse o... Nenhum treinador no São Paulo seria unanimidade. Nenhum treinador. Hoje em dia é unanimidade em nenhum lugar, né? Mas que me desculpe o Doriva, eu acho que ele ainda não tem capacidade de dirigir um time grande como o São Paulo. Não sei acho que, a opinião de vocês, foi mas... Foi campeão pelo Vasco no Carioca. Foi campeão com o Ituano em cima do Oswaldo de Oliveira aqui no Santos, né? Sim. Certo. Tudo bem que com o Oswaldo todo mundo, né? Afinal, todo mundo cresce em cima do... Tanto que no Rio de Janeiro, o cara do Flamengo, o candidato falou, se eu entrar, o Oswaldo sai fora. Então, pô, o Oswaldo perder 2 jogos do Santos com o Ituano, 2 jogos, tudo bem que fizeram a besteira de querer jogar em São Paulo, aquela coisa. Se fosse na Vila, a gente liquidava. Às vezes o dinheiro, a ganância, tal, porque se fosse o primeiro jogo lá, e o segundo na Vila, eles não ganhavam da gente. Mas também teve aquela coisa de perder pênalti, parece que tinha salário atrasado, nem perdeu o pênalti de propósito, enfim, tem umas histórias. Foi uma fase negra. O caneco na mão aí. Agora, depois ele com o time melhor que o Santos. O time do Palmeiras era melhor que o Santos. Deixa eu pegar jogador... No momento, tava com um momento melhor, né? O Oswaldo também perdeu aqui. Perdeu. Tudo bem que o Dudu não teve controle emocional, tudo, mas o São Paulo perdeu, ganhou lá, poderia ter matado o resultado lá com o pênalti e tal. Depois chegou aqui, o Dudu que perdeu o pênalti lá foi expulso e o Santos jogou muito melhor tal, e ganhou aqui. Quer dizer, o Oswaldo conseguiu pegar 2 finais de Paulista com times melhores. O Santos era melhor que o Ituano e o Palmeiras tinha mais jogador que o Santos. Só aqui a nossa produção, o Cláudio, meu produtor, avisa o Filete que foi o contrário. O Santos venceu aqui na Vila o primeiro jogo por 3-1 São Paulo, no Brasileiro, e depois venceu no Morumbi por 2-1. Que foi aquele jogo que o Diego comemorou em cima do então foi São Paulo. Foi outro campeonato que o Santos ganhou por 2-1, veio na final, veio aqui, tal. No Brasileiro de 2002, nós ganhamos do São Paulo 3-0. Porque o São Paulo foi o segundo e o Santos foi o... São Paulo foi o primeiro, nós fomos o oitavo. Ganhamos do São Paulo. Começou, era o primeiro contra o último e assim sucessivamente. Aí nós ganhamos, depois teve o... Fomos contra o Grêmio. E a final contra o Corinthians, que foi a pedalada do Robinho e tal. O Santos foi sempre zebra em todos os jogos, até a final, e ganhou. Foi sempre zebra. Então, foi sempre zebra. E sempre era o empate era dos outros, certo? O Santos de 3 resultados, o Santos jogava só pela vitória, sempre, né? Aí 2013 foi vice, o Cruzeiro foi campeão, o Cruzeiro do Luxemburgo, fez a tríplice... Foi o primeiro ponto corrido. O Cruzeiro ganhou aquele ano com o Luxemburgo, Copa do Brasil, o Brasileiro e o Mineiro fez a tríplice. E depois, em 2004, o Santos voltou novamente, foi campeão... Com o Luxemburgo. Com o Luxemburgo, num jogo contra o Vasco, faltando 3 jogos para acabar o campeonato. São José do Rio Preto. Eu fui nesse jogo, entrei com a molecada lá em São José do Rio Preto. Eu lembro de tê-lo visto. Tu foi nesse jogo ou não? Não, eu estava trabalhando, estava de plantão no Jornal A Tribuna. Ah, então. Eu entrei com 300 crianças do interior lá. Eu ouvi. Ah, tu viu lá nesse jogo, né? Porque tava um calor infernal, né? O estádio lá não estava... Muito quente. Muito quente, né? Senhores, não tem como deixar de falar de violência e também do reflexo disso no turismo. Principalmente Marco Valência, que é empresário que trabalha como
com mate, com açaí, lá na praia. Você sentiu alguma diferença em relação à questão da violência na tua frequência? O que você ouve dos teus clientes? Eu vou confessar para você que eu fiquei assustado com esse caso. Eu acho que esse caso último do Chiro pode ser o estopim para as autoridades, dependendo muito, Guto, eu peço aqui, da nossa cobrança, entendeu, Filete? Eu acho que a gente também está dormindo, e se a gente dorme, eles dormem também. Mas assim, eu acho que bandido, né? Não, eu tô na praia 24 horas, eu vejo. O João e Maria que a gente falou aqui, e o Cosme e o Damião, são eles de bike na cara dura e olhando para você e lhe encarando. Como quem diz, o que foi? Vendo que você tem relógio e tal. Você se sente à mercê e você recua e fala, pô, mas tá sem forças, porque os caras tão armados, com faca, com revólver, tão em todas as regiões. Agora, cada macaco no seu galho. A gente toma conta daqui, agora já toma conta de lá, agora já também é uma coisa dificílima, mas eles têm que brigar com o governo, não tem nada a ver, porque tem mais de 90 favelas registradas, né, que nem você falou. Mais de 90 favelas registradas, e foi até um bom registro, porque isso aí avança também em cima daquilo que você constatou que o cara ganha o mangue, então a gente já perde o filtro, que é o mangue, não filtrando, a gente está perdendo a vulnerabilidade da praia, então a questão é complexa, mas tem que ter uma união. Não entra lá. Então você vê como é que é, os caras avançam a favela lá. Tem 90% de gente boa, mas 10% tá com a droga lá dentro, que a polícia não entra. Não por esse motivo, pela pessoa ser humilde, ser simples, muito pelo contrário. O governo tem que dar uma estrutura de moradia. Ele não pode morar em cima do palafita, do mangue, que aquilo ali é um filtro natural do nosso, e principalmente a nossa praia que tem um porto. Tem que ser olhado com carinho. Agora a verba vem destinada ao porto, de que maneira? E onde entra a vulnerabilidade da água, onde o turista vem, o banhista, quanto fica para rever onde está o projeto a longo prazo, para rever o quê? As palafitas, não favela que eu digo até as internas, porque a maioria dessas favelas, como eles conseguem colocar por mangue. Eles avançam. É porque é uma área que ninguém quer, então eles vão dominando onde está largado. Uma área ruim, né? Uma área que ninguém... O filtro natural, que é o sistema natural, que é o estuário, está morrendo. E aí você pega um lance que nem teve esse do incêndio, que foi criminoso, assim, no modo geral, porque acho que em nenhum lugar do mundo, não é, Filete? Ouvi comentários de pessoas que trabalham com isso, de bombeiro, pessoas que são comentários falando, aquilo ali tá bangu, ninguém tá tomando conta de nada, aquele incêndio acontece, foi um acaso, mas aquilo ali mostrou que não tem estrutura, aquilo ali quase explodiu, a gente estava em cima de uma bomba relógio. Qual foi a providência tomada sobre isso? E os peixes boiando milhares e milhares, e os pescadores? E a verba do pescador está chegando direitinho na mão dele? A verba que o governo destina para eles que não podem mais pescar? Então, acho que está tudo muito... O país... Primeiro que nós estamos sendo mal governados, né, Filete? Que foi... De lá de cima. O presidente do país falar o que ela falou, se comparou com a Finlândia, pelo amor de Deus, acho que ela não deveria falar nunca mais. Ela não comparou, ela chegou na Finlândia e falou que lá não temos corrupção. Que no governo dela não há corrupção. Eu queria saber que país que ela vive. Eu acho que ela não deveria falar mais nada. Aliás, parodiando o Romário, a presidente Dilma Calada é uma poetisa. Ela fala muita coisa que era preferível... Dá a impressão que os caras deixam... Nos olhos, né, Guto? Os olhos já dizem. Dá a impressão que os caras deixam ela falar, porque ela até talvez não seja a mais culpada de tudo isso, né? Porque ela também herdou muita coisa e tal, e de repente, por exemplo, ela quer resolver, porque de repente ela tá num antro que é difícil, né? De repente ela, com aquela coisa de acertar, né? Porque tá um esquema muito forte perto dela. Ela fala as coisas, acho que os caras deixam ela falar. Estão dando corda, mas é bom lembrar, você telespectador, a presidente hoje, Dilma Rousseff, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, quando todos esses diretores indicados pelos partidos dos trabalhadores e que compõem a base aliada do governo foram indicados. Então, essa corrupção na Petrobras, em outros órgãos do governo federal, da qual a presidente diz que não há corrupção, começaram no segundo mandato do presidente Lula e continuaram no mandato da presidente Dilma Rousseff. É bom lembrar também que foi a presidente Dilma Rousseff que insistiu na continuidade da presidente da Petrobras, Graça Foster, à frente da estatal, apesar de todas as denúncias de corrupção na empresa que foram feitas, inclusive
por funcionários de carreira que alertaram vários níveis de governo sobre os desmandos e a roubalheira que estava sendo feita, a dilapidação da Petrobras que estava sendo feita por essa verdadeira quadrilha, não sou eu que estou falando, é o Ministério Público. E ela assinou, né? E a Polícia Federal. A Passadini, ela assinou. Ela assinou. A compra da refinaria, ela avalizou. Ela avalizou. Ela mais 5, 6, mas ela era a principal. Exatamente. Ela avalizou. Ela ganhava um salário enorme lá, avalizou. Ah, mas eu não entendi. Pô, tudo bem. Mas se você faz uma coisa que você não entende, você não conhecer de uma lei, você responde do mesmo jeito. Ou você está pecando pela incompetência ou pela omissão. Porque você é obrigado a saber. Logo após, quando o estouro, ela ainda falou que não via nada, que não estava vendo nada demais naquilo, que aquilo era polêmica. E os dados mostrando, né, a compra errada, que não estava batendo. Por que assinou? Mas por que a senhora assinou a compra se não está batendo aqui, o lucro não condiz? Não, se dá muito prejuízo, por que foi comprado? Hugo, eu queria aproveitar um momento do programa para agradecer, eu queria aproveitar que a gente é uma pauta aberta, aproveitar que hoje sai a matéria no jornal, a tribuna dizendo o seguinte, que os novos vereadores, nossos amigos, aprovaram a lei. Sim, temos tempo para... Por favor, tomar pauta. Isso é uma coisa importante, eu estou até feliz por isso, porque a gente que é o microempresário, que trabalha no ramo do pastel, bate, açaí, suco, seja o que for, churros. Mandar um abraço para meu amigo Pitela de Churros, também um churros muito bom da Conselheiro. O que acontece? Hoje pode ser feita a transferência da concessão de pai para filho. Foi autorizado e liberaram a lei. Eu queria agradecer. É uma coisa muito legal, porque eles dificultavam a concessão de pai para filho, que geralmente essas coisas ficam entre família mesmo. O pai fica, a mãe, depois falece o filho vai, depois vai para o irmão mais novo. Vira uma tradição, né? Vira uma tradição. A maioria, constatado que a porcentagem, a maioria continua no ramo, até amplia. De lá do carrinho de pastel vira uma pastelaria, ou monta um barzinho, alguma coisa, um negócio de salgado. Ele começa por ali, tem um ponto de partida. Por isso que eu falo que esse negócio microempresário, essas coisinhas pequenas, um carrinho de pastel, é uma escola enorme, onde ele vai aprender a apanhar para poder crescer e vai ser um grande empresário na nossa cidade. E vai trabalhar, vai gerar E a prefeitura, com emprego. Muita cautela, tomou conta disso. Isso é uma coisa antiga. Muitos apanhavam para ter a transferência. Então, tá aí, eu queria aproveitar para agradecer. Porque, com certeza, é uma iniciativa positiva. É o meu ramo, é positivo. Parabéns à prefeitura e eu espero que depois desse venham outras. Como a gente falou no outro programa, prefeitura ouvindo o microempresário sempre. É a gente que vai dar o feedback todinho da história, a gente sabe o que está acontecendo, mais ninguém. Estamos na linha de frente sempre, entendeu? E aproveitar o espaço também, como a gente deixou aqui a pauta da bandeira vermelha, da CETESB, algum telespectador que esteja ouvindo, mande um e-mail se sabe de algum projeto que já exista, que esteja ativo e funcionando. É um desafio, que nem você falou. Eu desconheço, desculpa a minha ignorância, mas não conheço nenhum projeto. E se tem, não estou vendo. Eu sei que tem verba destinada ao porto e tudo mais, mas assim, não diretamente à praia, quanto fica, quem está tomando conta disso. Está lançado o desafio, vamos fazer de repente algum órgão, pesquisa sobre isso. Os órgãos que estão pesquisando, só estão pesquisando. Eu sei que o que a gente sabe, que a gente sempre cita aqui, o trabalho da Prodesan, que tem um catamarã que faz heroicamente a limpeza do canal do estuário, mas a gente sabe que isso poderia ser feito com mais apoio, poderia ser feito inclusive com uma parceria com São Vicente, porque afinal de contas as duas cidades dividem a ilha, poderia se criar aí uma parceria com a iniciativa privada, fazer, e também com a ajuda da população, porque sem a ajuda da população nada vai para frente, porque a população tem que comprar a ideia e tem que abraçar isso, porque parece que não, mas a poluição, a falta de segurança influenciam na questão do turismo. Educação, né, Guto? A educação vai influenciar no quê? A educação vai influenciar no... Eu acho que está faltando muito projeto. Se a gente começar a dar um pontapé aqui, a gente vai 5 dias, né? Filete, você sabe disso, que você está mais aprofundado. Cuidado que o Luxemburgo só fala projeto. Projeto aqui do projeto que vai para frente. É que ele se projetou bem, né, aqui também. Conseguiu ganhar um dele. É bom treinador, mas tem que estar focado, né?
Quando ele tá focado... Mas o Oswaldo não, hein? Quando ele tá com a cabeça aqui, não tá lá em Punta del Este e tal, a coisa vai andar bem, né? Porque ele gosta de dividir Ele gosta o tempo de passear, entre... ele gosta de passear lá de ver o mar bonito, tá certo, tal. No Conrad? Então quando ele não tá descansando, ele é um bom treinador, né? Tanto que foi campeão várias vezes. Gosto muito. Mas ultimamente faz, né? Mas os últimos trabalhos dele não mostram, por exemplo, perdeu, né? No Cruzeiro não foi bem, no Fluminense não foi bem. A gente tá chegando no final do programa, foi até interessante levantar isso. Quem é o técnico que tem tido bons resultados? É o Tite. Certo. O Tite no Corinthians, né? Por quê? Ele teve continuidade e tempo para trabalhar. Não gosto do Tite, não sou fã do trabalho do Tite, mas eu tenho que reconhecer que ele está fazendo um bom trabalho. O Tite está fazendo um bom trabalho. Ele já, por exemplo, o Tite já teve na Portuguesa Esporte, outro time já teve no próprio Corinthians e não conseguiu fazer um bom trabalho, né? Mas depois ele é um técnico continuando regular, né? Mas no Corinthians ele sobressaiu, ele estudou. Eu acho que o Tite tem uma maneira de conversar. O Tite evoluiu. Evoluiu. E outra coisa, com o tempo, às vezes você pega o cara, você forma o cara, põe ele de residente no hospital. Chega o residente. Chega lá, não é igual o Fantástico passou, que tem o médico especialista em emergência. Tu põe o cara lá. De repente pega uma mulher infartando lá, põe isocorde debaixo da língua, a mulher morre. Esse mesmo médico, daqui a 20 anos, ele fala, puxa, eu podia ter feito isso, isso e isso. Só que tal. Então ele vai progredindo. Precisou do tempo. Sim, experiência. Se você for ver, você trabalha na Record, você deve ter cometido erros que você já não comete hoje. Óbvio. É normal, mas a tua carreira vai ser abalizada desde o começo do teu trabalho, né? Então, mas o Tite, depois ele conseguiu. Eu acho que o Tite tem uma linguagem muito boa com o jogador, a honestidade, assim como eu vejo com o Dorival Júnior também, né? O próprio Marcelo do Palmeiras, tudo. Ele tem uma linguagem boa com o jogador, né? Que quando perde o controle, eu não vou citar nome aqui, mas eu fiquei 10 anos como diretor social no Santos, então eu tinha que ter quando perde o controle com o jogador, fala uma coisa para uma coisa para outra, não é uma coisa aberta. Quando o jogador não confia no treinador. Isso. Por exemplo, o Edu Dracena é um jogador que jogou no Cruzeiro, jogou no Santos, está em final de carreira. Mas você vê que mesmo o Tite faz ele ter um comprometimento, que ele entrou depois de vários jogos e foi o melhor jogador no último jogo. Fez o gol, não perdeu uma bola e tal. Por quê? Porque é o comprometimento do reserva estar trabalhando, assim como eu vejo no Santos também, que entra às vezes um, sai outro e continua jogando bem. Por exemplo, sai o Caveirinha, entra o Marquinhos Gabriel, joga bem. Se entrar o Giovani também joga bem. Então acho que assim, é o comprometimento, né, do grupo, talvez capitaneada pelo treinador, pelo Ricardo de Oliveira, pelo David Braz, que são pessoas assim que estão na mesma religião, são na mesma mais pegada. experientes. E o Ricardo de Oliveira levou muita gente que estava, como o David Braz, que gostava de festa, foi para religião. Mas tudo isso segurou. na mão do Dorival, ele conseguiu. Então, tem um time com o Ricardo de Oliveira, com o Renatinho, com essas pessoas, agrega muito, né? O próprio Lucas Lima, que brigou com o empresário, ficar no Santos. Então, um time que agrega muito, então não deixa as ovelhas saírem do rebanho. Agora, se começar com o jogador que é muito de noitada, por exemplo, aí já complica, não, né? Não combina com a atividade de futebol. Né? Mas aí já complica, já contamina o grupo. O São Paulo já tem uma divisão do Luiz Fabiano, do Rogério Ceni, então já é uma divisão que existe lá dentro, né? Do Ganso. Do Ganso, então já tem umas divisões lá. Aqui no Santos eu não vejo isso, não vejo no Corinthians, entendeu? Então, Fogueira das vaidades. O que eu quis dizer, Filete e Marco, é que o treinador, como qualquer profissional, precisa de um tempo, precisa de continuidade para poder trabalhar e mostrar o trabalho. Agora, se depois de um ano, olha, não deu e tal, aí você renova. Agora, quantos treinadores foram trocados no Campeonato Brasileiro? Ou melhor, quais os times que não trocaram de treinador no Campeonato Brasileiro desse ano? Vocês sabem me dizer? Eu sei só o Corinthians. Mas esse ano acho que não teve muito troca-troca perto de alguns anos atrás, né? Todos os times praticamente trocaram. O São Paulo trocou 3 vezes, né? São Paulo trocou. O Santos trocou. O Santos trocou. O Palmeiras trocou. O São Paulo trocou. O São Paulo trocou. O Flamengo trocou. O Fluminense trocou. O Vasco trocou. Falando só dos grandes. O Atlético não trocou. Atlético e Corinthians. E Corinthians. Tem que ter continuidade, meus amigos. Mas e aí, falando em continuidade, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer demais a presença do Eduardo Filete. Seu boa noite, por favor. Boa noite, foi um prazer fazer o programa aqui. Espero que você continue a atividade e participando, né? Você vê como o taxista, o veterinário, o repórter, a pessoa que fica na praia comercializando, como são importantes, cada um tem uma visão, né? Já falou da importância dos guardas, já tem a visão de noite, todo mundo contribui, né? Desde a pessoa mais humilde até o morador de rua pode contribuir, né? Essa pessoa querer, né?
Marco Valência, muito obrigado pela tua, presença. Volte mais vezes. E agora o compromisso está mais que assumido. Vou lá tomar um açaí. Eu cobrei o Guto. Vou cobrar o filete na sua barraquinha. A gente pode combinar, irmos juntos. Depois tem Faz a propaganda. A prancha. Onde fica é que fica a sua... no Boqueirão, Canal 3, Joinville. Em frente famosa praia do Joinville. Em frente ao Moby Dick ali. Em frente ao Moby Dick. Então fica as duas lá, ó, tu e a outra, né? As duas na areia. Fica na calçada e eu na beira. Não tá faltando mate, não tá faltando açaí pra ninguém. O horário lá? Gente bonita. É 18 horas por dia. A gente começa às 8 e encerra só o Marquinhos e meu irmão pra ter essa cor. Meu irmão que é remador e Marquinhos. Na praia. Aliás, tô pra combinar com ele pra dar uma remada com ele. E tem a prancha do stand-up pra quem quiser. Tem stand-up. Tem stand-up, ó. Nosso stand-up fica free, viu? Quem quiser remar. Free. Legal. Tá? Temos uma parceria também com o nosso amigo que tem a guardaria lá também. Legal. Às vezes chega pessoas de idade, que isso é uma polêmica que está em alta, né? Não vou me estender. Mas tá free, quem quiser fazer uma aulinha para experimentar. Então, temos que manter a água limpa, hein? Sim. Manter a mobilidade para poder remar, terceira idade, a garotada. Isso vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos e vamos ver se fica para mais, né? Se tiver água limpa. Olha, a nossa produção aqui já explica, ó, quem não trocou de treinador, Corinthians, Atlético Mineiro e Avaí. Foram os 3 treinadores. A produção de primeira, né? 3 clubes que não terminaram. Infelizmente, meus amigos, telespectadores, muito obrigado. Nosso tempo estourou, acabou. TV Com Debate volta ao vivo amanhã. Fiquem com Deus, um abraço e até lá.